Olá, boa tarde. Meu nome é Jade, eu sou orientando da professora Marise. Eu vou falar um pouquinho da sinalização mediada pela insulina em vias anabólicas. A insulina, né? A manutenção da homeostase da glicose, assim como o crescimento e diferenciação celular, são funções essenciais que são reguladas pela insulina, que é um hormônio anabólico. Ela está sempre associada com a hiperglicemia, mas a presença dela também significa uma situação de alto suprimento de energia para as células, e assim as reações anabólicas são favorecidas. E a insulina tem função de transporte de glicose, transcrição de genes específicos, metabolismo energético celular, funções na ativação da síntese de proteínas, lipídios e glicogênio, também inibição da degradação dessas substâncias. A RTK, que é o receptor tirosina quinase, é um receptor proteico de superfície celular que é específico para a insulina. Ele tem a capacidade de se autofosforilar e promover uma atividade intrínseca da tirosina quinase. E o resultado dessa ativação é a cascata de sinalização intracelular. O IRS4, que é o substrato 1,4 do receptor de insulina, ele integra o metabolismo intermediário até o seu efeito celular final. E nos tecidos periféricos, a insulina atua pelas vias IRS, PI3K, AKT e também na via IRS, MAPK e ERK. A primeira via que foi citada, ela afeta o metabolismo de glicogênio, de lipídios e a captação de glicose. E a segunda via, ela atua no controle da expressão gênica, do crescimento e na diferenciação celular. O receptor de insulina, ele é composto por duas subunidades alfa idênticas, que se projetam para fora da face externa da membrana, e duas subunidades beta, que elas são transmembrana, e as regiões carboxiterminais dela, elas são projetadas para dentro do citosol. A região alfa e as porções das duas subunidades beta extracelulares, elas compreendem um domínio de ligação da insulina. A parte beta contém a atividade de proteína quinase, que é responsável pela transferência de um grupo de ATP para o grupo hidroxil dos resíduos de tirosina na proteína-alvo específica. A ligação da insulina na subunidade alfa do receptor, ela promove mudança conformacional que permite a autofosforilação de 3 resíduos de tirosina na subunidade beta, que é a 1158, a 1162 e também a 1163. E assim possibilita um ponto de atração para proteína-alvo específicas. E a ligação da insulina no seu receptor resulta em uma cascata de reações de fosforilação de diversos substratos, incluindo o IRS14, que vai integrar o metabolismo intermediário ao final, até o efeito celular final. A cascata de sinalização, que é dependente de insulina, ela nos tecidos cardíacos, no muscular esquelético, hepático, assim como nas células endoteliais, eles são similares. Só que a resposta biológica delas é variada e específica para cada tecido. Por exemplo, no fígado, a insulina inibe a liberação de glicose e aumenta o consumo de glicogênio. Isso acontece através do bloqueio de gliconeogênese e glicogenólise. No tecido muscular, há um aumento da captação de glicose via GLUT4 e um acúmulo de glicogênio. E o tecido adiposo, que a insulina promoverá uma regulação com o aumento da síntese de ácidos graxos e de colesterol. As vias de sinalização IR, IRS, PI3K, AKT. Depois da ligação da insulina em alfa e da sua fosforilação em beta, os resíduos de tirosina no IRS eles são fosforilados, passando a reconhecer moléculas contendo um domínio com homologia SRC2, também chamado como SH2. A enzima fosfoinositidil 3-quinase, que é a PI3K, é uma das moléculas com homologia em SH2. E a PI3K ela possui um domínio catalítico 110 e uma subunidade regulatória P85. E quando fosforilada, a P85 ela se dissocia da P110 para que o domínio catalítico ele seja ativado. E com a ativação,
A PI3K ela pode fosforilar os lipídios de membrana, e mais especialmente o PIP2, que é o fosfatidilinositol 4,5-bifosfato, na posição 3 do anel inositol, originando o PIP3, que é esse daqui, que é o fosfatidilinositol 3,4,5-trifosfato. O PIP3 ele promove a fosforilação da proteína quinase, a PKB, também conhecida como AKT, que é essa daqui. E a geração do PIP3 promove a translocação para a membrana da quinase 1 dependente de fosfinositídeo, que é a PDK1. A interação da PDK1 com a AKT possibilita a sua fosforilação, passando a fosforilar resíduos de serina e treonina. E resumindo essa cascata da via de sinalização da insulina IRS PI3K-AKT, a autofosforilação do receptor de insulina possibilita a fosforilação em tirosina do substrato receptor de insulina até a ativação da AKT em resíduos de treonina e de serina. A modulação dos sinais da insulina via receptor de membrana, ela pode acontecer negativamente se o IRS for fosforilado em serina. E esse é um dos mecanismos relacionados à resistência à insulina em um quadro de diabetes mellitus. A insulina induz a fosforilação em tirosina do IRS1, enquanto os agentes que levam à resistência à insulina levam a fosforilação em serina do IRS1, que leva na diminuição da interação com o receptor de insulina. E a fosforilação ocorre levando a um aumento na sua eletronegatividade e consequente alteração do radical na sua conformação. Assim, uma proteína pode expor os aminoácidos antes escondidos no seu centro e mudar também muito as suas características. Nesse ponto, a via IR-IRS-PI3K-AKT, nós podemos ter uma ramificação da sinalização que vai culminar na translocação do receptor GLUT4 na membrana plasmática, assim como poderá acelerar a síntese de glicogênio a partir da glicose via glicogênio sintase quinase inativada, a síntese de lipídios via proteína de ligação aos elementos reguladores de esterol e a síntese de proteínas via ativação da proteína-alvo de rampamicina em mamíferos. A AKT possui diversos substratos de fosforilação, entre os quais se destaca GS3K, SR-EBP e a proteína mTOR. E a ativação desses substratos vai direcionar a via de sinalização para um efeito específico. Síntese de glicogênio via IR, IRS, PI3K e AKT. O glicogênio ele é um polímero de glicose que age como uma reserva de energia em ambientes nutricionais favoráveis. A sua síntese se dá através de uma via que utiliza a uridina de fosfato glicose, que é o DP-glicose, na presença de glicogênio sintase. E visando a síntese de glicogênio, uma das principais proteínas-alvos da AKT é a GSK3. A GSK3 ela é uma serina treonina quinase e está envolvida em diversas vias metabólicas. A diversidade de funções da GSK3 dá justamente pela grande variedade de substratos existentes, podendo chegar até a 100. E um dos substratos de GSK3 é justamente a enzima glicogênio sintase, que é a GS. E nos eucariotos, a GS é alostericamente ativada na presença de elevados níveis de glicose 6-fosfato e negativamente regulado por sua fosforilação, sendo que a grande responsável é a GSK3. A sua forma não fosforilada permanece ativa independente da presença de glicose 6-fosfato para a síntese de glicogênio. Portanto, a inativação da GSK3 via fosforilação de serina 9 pela AKT se torna ponto-chave na síntese de glicogênio, principalmente nos tecidos musculares e hepáticos. No tecido hepático, a insulina é o principal sinalizador para a síntese de glicogênio e, em consequência, dos níveis glicêmicos elevados após refeições ricas em carboidratos. E, em resumo, a síntese de glicogênio via IRS, PI3K, AKT.
A inativação da GSK3 e do fator de transcrição FOXO por fosforilação da via AKT favorece a glicogênese e potencializando os efeitos anabólicos da insulina. A inibição do fator de transcrição FOXO impede a expressão gênica de enzimas gliconeogênicas. Quando a massa muscular é maior do que a massa hepática, é nos músculos que se encontra a maior parte do glicogênio utilizado como reserva de energia. O glicogênio muscular ele vai ser utilizado para consumo próprio, principalmente em situações de contração muscular intensa, como fonte de energia rápida para o metabolismo aeróbico e o anaeróbico. E o glicogênio hepático vai ter a função principal de manter os níveis glicêmicos normalizados. E quando o FOXO ele se transloca para o núcleo, ele irá se associar com o PPAR, com o ativador 1-alfa, e aumenta a expressão gênica de enzimas gliconeogênicas, como a PEPCK, a G6-pase e a FB-pase-1, induzindo a hiperglicemia. Outra ramificação proporcionada pela AKT se relaciona com a translocação de vesículas membranosas internas dos transportadores de glicose para a membrana plasmática, que são os chamados glúteos. E eles são amplamente distribuídos em diferentes tecidos. O GLUT4 ele é conhecido por ter sua regulação dependente de estímulos mediados pela insulina, e ele se encontra predominantemente nos tecidos adiposo e muscular. E nos hepatócitos há um predomínio na expressão da isoforma GLUT2, que é um transportador não dependente de insulina, já presente na membrana plasmática. Os tecidos adiposo e muscular, a fosforilação da AKT é um processo chave para a translocação desse GLUT4 do compartimento intracelular para a membrana. Um dos substratos da AKT é a proteína AS160, que quando fosforilada em treonina 642, ela se dissocia das vesículas de GLUT4, possibilitando a translocação para a membrana. E, consequentemente, a captação de glicose nos tecidos adiposo e muscular, eles vão estar aumentados, e a síntese de glicogênio é acentuada pela via IR-IRS, PIP3-AKT. E ambas as ramificações do PIP3/AKT nessa via resultarão em efeitos anabólicos da insulina. E um resumo da captação de glicose por GLUT4 via IRS-PI3-AKT é que quando fosforilada, a AS160 se dissocia das vesículas e de GLUT4, possibilitando a translocação do GLUT4 para a membrana plasmática. Via de sinalização IRS-MAP-KERK. Além do domínio SH2 da PI3K, o IRS1 ele pode se ligar também no domínio SH2 da proteína ligada no receptor do fator de crescimento 2, que é a GRB2. E a GRB2 ele é uma proteína adaptadora sem atividade enzimática intrínseca. E o domínio SH2 ele é flanqueado por dois domínios SH3, que mediam a sua ligação com as proteínas ricas em prolina, como, por exemplo, a proteína SOS, que é a Son of Sevenless. A SOS ela promove uma troca de nucleotídeos de guanosina de fosfato, que é a GDP, por guanosina trifosfato, que é a GTP, nas proteínas GRAS. A RAS, quando inativa, ela fica associada a uma GDP. E quando ela está no seu estado ativo, ela se associa a um GTP. Na forma ativa, essa RAS ela se associa com uma molécula, com uma proteína quinase, membro de uma família de 3 proteínas de serina treonina quinase, que ela é chamada RAF1. E isso vai ativar. E quando ela está ativa, a RAF1 pode ativar a via das proteínas quinases ativadas por mitógenos, que são as MAPK. E, consequentemente, a cascata de sinalização vai acontecer, que é a RAS, a RAF, MEC e ERK. A família das MAPK conta com outras duas quinases, a ativadora da MAPK, que é a MEK, MEC, e as reguladoras por sinal extracelular, que são as ERK, ERK.
A RAF ativada, ela pode fosforilar a MEC, que por sua vez ela catalisa a fosforilação das ERK em resíduos de treonina e tirosina, ativando-os. E em consequência dessa ativação, a ERK entra no núcleo e promove a fosforilação de fatores de transcrição nuclear, como a ELK1, que se une ao fator de resposta do soro, que é o SRF, modulando a transcrição de aproximadamente 100 genes regulados pela insulina, que são necessários para a divisão celular e diretamente relacionados à regulação de apoptose, assim como também na diferenciação e na proliferação celular. Um resumo dessa parte da regulação da expressão gênica via IRS, MAP e ERK é que, quando fosforilada, a ERK promove a fosforilação de fatores de transcrição nuclear, como a ELK1, modulando a transcrição gênica. Regulação da síntese de lipídios pela insulina. O gasto energético para a síntese de uma molécula nova é sempre muito grande, e assim o organismo alternativamente promove uma regulação da biossíntese como uma forma de equilibrar o gasto energético. Na biossíntese dos ácidos graxos acetil-CoA, carboxilase, é um ponto de regulação limitante. Da mesma forma que ácido graxo sintase é responsável pela síntese de ácidos graxos de cadeia longa. Já na síntese de colesterol, a etapa limitante é a conversão de HMG-CoA em malevolato. E essa reação, por sua vez, ela é catalisada pela HMG-CoA redutase. A síntese de HMG-CoA redutase, acetil-CoA carboxilase e ácido graxo sintase, ela é controlada por uma família de proteínas que é a SREBP. Elas atuam como ativadora dos genes, tais como o da HMG-CoA redutase, acetil-CoA carboxilase e do ácido graxo sintase. E tem sido demonstrado que a insulina ela induz a expressão da SREBP nos adipócitos, nos hepatócitos e no tecido muscular. E, ao mesmo tempo, ela limita a sua degradação. A família da proteína SREBP ela é composta por SREBP1A, SREBP1C e SREBP2. A isoforma SREBP1 ela é a mais comumente expressa na maioria dos tecidos, como tecido adiposo, fígado, músculo esquelético, cérebro, glândula adrenal. E a SREBP1A ela é comumente encontrada em células da medula óssea e no intestino. A SREBP1 ela normalmente controla a expressão gênica para a síntese de ácidos graxos. Já a 2 ela controla a expressão gênica para a síntese de colesterol. E estudos demonstram que a via de sinalização intracelular ela é responsável pela regulação na expressão de proteínas na família SREBP, que inclui a via IR, IRS, PI3K e AKT. Por exemplo, lá no fígado, os sinais intracelulares da ligação da insulina ao receptor de membrana via IR, IRS, PI3K, AKT promove a ativação da expressão gênica da SREBP1C e, com isso, consequentemente, vai ter um acúmulo de proteína nuclear SREBP. A SREBP, na sua forma inativa, ela encontra-se associada à proteína de ligação de clivagem, que é a SCAP, que é a SCAP, no retículo endoplasmático, que, por sua vez, ela está retida à proteína induzida pelo gene da insulina. E quando fosforilada pela AKT, a SREBP associada à SCAP modula uma alteração conformacional da SCAP, promovendo uma translocação para o complexo de Golgi. E depois ela irá sofrer duas clivagens proteolíticas, promovendo a liberação do domínio aminoterminal da SREBP, que se transloca para o núcleo, promovendo a expressão gênica das enzimas relacionadas com a síntese de lipídios. O mecanismo molecular preciso, ele ainda é controverso e difere entre as isoformas de SREBP. Só que o mecanismo inclui um aumento do processamento, assim também como uma redução na sua degradação, e ele é dependente da via IR, IRS, PI3K, AKT. E a redução nuclear da SREBP, ela está relacionada com a GSK3. A fosforilação cria sítios de docking para a ubiquitina ligase, e ela é uma proteína
cuja função dela é marcar proteínas para que sejam degradadas por proteossomos na via proteolítica da ubiquitina proteossoma. E como nós já vimos antes, a fosforilação e a inativação da GS3K pela AKT, além da síntese de glicogênio e aumentar a expressão das SREBP, pode também prevenir a degradação da SREBP. E um outro mecanismo de regulação, ele está relacionado com a modificação covalente das enzimas HMG-CoA-redutase e acetil-CoA-carboxilase. E na presença do glucagon, as enzimas encontram-se na sua forma fosforilada, que é inativa, enquanto que na presença da insulina, as enzimas encontram-se na forma desfosforilada, que é ativa. E a desfosforilação, ela se dá através da fosfatase PP1, que é a fosfoproteína fosfatase. E essa mesma enzima é responsável por manter os níveis de glicogênio nos hepatócitos, evitando a sua degradação e por proporcionar desfosforilação do glicogênio sintase, como descrito antes na via IR-IRS PI3K-AKT. E como resumo, a fosforilação da regulação da síntese de lipídios via IR, PI3K, AKT, SR, EBP, SCAP, a fosforilação da SREBP madura pela GSK3, ela favorece a sua degradação pela via ubiquitina proteossoma. Em adipócitos, a insulina também reduz a lipólise através da inibição da lipase hormônio sensível, que é a HSL, que por meio da PI3K-AKT estimula a atividade da AMP cíclico fosfodiesterase, que é a PDE3B, removendo o AMP cíclico e evitando a ativação da proteína quinase, que é a proteína quinase A, que é a PKA, que ativa a HSL. E com a ativação da via PI3K-AKT, a insulina exerce seu papel impedindo a mobilização e a degradação de triacilglicerol nos adipócitos para o tecido hepático e, consequentemente, favorecendo a síntese de secreção de lipoproteínas, como podemos citar a lipoproteína de densidade muito baixa, que é a VLDL. E outro mecanismo envolvendo a inativação da fosfo via fosforilação por AKT, ela tem demonstrado a diminuição da apodectina em adipócitos. E já que a ativação do gene da aponectina é controlada pela SREBP. A aponectina atua ativando a PK ativada por AMP, que é a AMPK, que aumenta a oxidação dos ácidos graxos e inativa a acetil-CoA-carboxilase. Assim, a sua diminuição plasmática sugere um efeito regulatório no catabolismo dos ácidos graxos. Aqui a síntese, só um minuto. Regulação na síntese de proteínas pela insulina. Os efeitos anabólicos da insulina no metabolismo de proteína, eles ocorrem basicamente aumentando a sua síntese e diminuindo a sua degradação através da mTOR. E a síntese ribossomal de proteína ela é catalisada em uma organela constituída por uma pequena subunidade chamada 40S e uma subunidade maior chamada 60S. A proteína ribossomal S6, ela é um dos componentes da subunidade ribossomal 40S. E acredita-se que a mTOR ela estimule a síntese proteica através de 3 proteínas regulatórias, que é a P70S6K, a 4E-BPI e a EIF4G, que são estas proteínas aqui. E a P70S6K promove a síntese ribossomal de proteínas através da fosforilação da proteína ribossomal S6. E essa proteína possui um papel importante nas fases iniciais da tradução de sinal para a síntese de proteína. E um outro mecanismo que é utilizado pela mTOR é a fosforilação da PHAS1
e ela é conhecida como a proteína de ligação ao fator de tradução inicial de eucariotos, é a 4E BP1, desculpa. E ela se encontra associada ao fator de iniciação de tradução, que é a EIF4E, e inibindo a tradução da síntese de proteínas. Quando a PHAS1 é fosforilada em resposta a vários fatores, como a mTOR, ocorre a sua dissociação da EIF4E, favorecendo a tradução do RNA mensageiro e, consequentemente, a síntese proteica. De resumo da regulação da síntese de proteínas via IRS, PI3K, AKT, mTOR, é que a fosforilação da 4E-BPI1 promove a dissociação da EIF4E, favorecendo a tradução do RNA mensageiro. E a via PI3K-AKT ela tem sido demonstrada como uma das principais e mais importantes vias de ativação da mTOR para a síntese proteica. E a ativação da AKT ela promove a fosforilação em CER2448 da proteína mTOR e, consequentemente, vai ter a sua ativação. Portanto, a via de sinalização da PI3K-AKT-mTOR ela está diretamente relacionada com os efeitos anabólicos da insulina no metabolismo das proteínas. E a nossa conclusão é que fica evidenciado que as principais vias de sinalização intracelular utilizadas pela insulina para mediar seus efeitos anabólicos são as vias IRS, PI3K, AKT e a IRS-MAPK. E os principais efeitos anabólicos que são observados pela ação da insulina são a síntese de proteínas, de lipídios e de glicogênio, e assim como a captação da glicose, que vai fornecer um ambiente nutricional favorável para tudo isso acontecer. E os tecidos mais relevantes para os efeitos metabólicos da insulina são o muscular, o hepático e o adiposo. No muscular, há uma maior captação de glicose. No hepático, a função-chave da regulação da glicose e o armazenamento na forma de glicogênio. E o adiposo, que é o principal reservatório de glicose na forma de triglicerídeos. E embora tenham sido demonstradas rotas distintas e muitas vezes simplificadas de sinalização, a interconexão entre os sistemas em harmonia torna as vias de sinalização pela insulina um aglomerado de sinais de tecidos específicos. E é isso, muito obrigada, agradeço a atenção de todos e tchau, tchau.